Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E dessa feita nós estaremos falando sobre a UECA, sobre a Lei 8069 de 90. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que tem a ver o ECA com a capelania? Nós veremos que tem muita coisa a ver. Eu já gostaria de deixar claro, mais uma vez fazer essa observação, que o nosso curso aqui de formação de capelania é um curso inicial, é uma formação inicial. Por quê? Porque quando você se torna um capelão, pela nossa ONCC, você tem uma formação contínua. Seria muito pequeno da nossa parte dizer que você, ao cursar 2 dias, 3 dias, alguns minutos, já te daria formação total acerca do assunto. Esse assunto que tem a ver com assistência religiosa, ele não se extingue, muito pelo contrário, são leis que são renovadas, é todo um processo jurídico, legislativo, e por isso que na UNCC, quando você faz esse curso gratuito, você recebe certificado e você quer fazer parte da instituição. Então você vai ganhar sua credencial e a partir daí você poderá exercer a capelania. E você terá sempre cursos atualizados sobre todos os tipos de capelania, seja capelania escolar, prisional, hospitalar, empresarial e tantos outros tipos de capelania. Então eu quero convidar você, quando fizer esse curso, você se filiar à nossa instituição. Então o que você vai saber aqui agora é a base, são os pressupostos básicos sobre a relação entre a capelania e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Vamos lá. A relação entre a capelania e o Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, é multifacetada e se baseia principalmente na garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, incluindo o direito à liberdade religiosa e ao suporte espiritual. A criança e o adolescente, principalmente em situação não muito agradável, elas têm sim o direito de assistência espiritual e também têm direito ao suporte. Tanto assistência espiritual como suporte espiritual, eles têm direito, ok? Vamos explorar essa conexão de forma mais detalhada. Primeiro, liberdade religiosa e assistência espiritual. O ECA, em consonância com a Constituição Federal, porque não tem como ser diferente, a Constituição está bem lá em cima, é a nossa lei áurea, lei magna, assegura o direito à liberdade, que inclui a liberdade de crença e culto religioso. Então, o adolescente tem direito à liberdade de crença? Sim. Ele pode crer no que ele quiser? Sim, claro, desde que a sua crença não venha denigri-lo e nem denigrir o Estado, é claro, a sociedade de uma forma geral. Então, continuando, a capelania, nesse contexto, surge como uma forma de proporcionar assistência espiritual voluntária. Claro, capelania tem a ver com voluntarianismo, com voluntariedade, melhor dizendo. O capelão civil, ele é voluntário, ele não é obrigado, ele não é pago a realizar assistência religiosa. É claro que se ele quiser viver de forma, como eu posso dizer, fixa acerca da capelania, ele presta um concurso, seja por militarismo, algumas instituições públicas fazem concurso público para que a pessoa seja capelã dentro de uma área, dentro do setor público, ok? Mas vamos lá. O capelão deve respeitar as escolhas individuais dos jovens e suas famílias. Então, essa perspectiva é legal e faz esse link entre a capelania e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra coisa importante que essa lei ela proporciona e tem muito a ver com a capelania: a proteção integral e desenvolvimento como um todo por parte do adolescente e da criança. A doutrina da proteção integral, pilar fundamental do ECA, reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, ou seja, compreende que a criança e o adolescente, eles precisam de uma formação holística. O que é holística? É plena, é total. Ou seja, não é só a educação no sentido didático, no sentido escolar. Ele precisa sim de formação espiritual, formação psíquica. Então, o ECA enxerga a criança e o adolescente como um todo, como a sua vida de forma íntegra, daí o termo holístico aqui presente. A capelania pode contribuir para esse desenvolvimento holístico, oferecendo suporte emocional, espiritual, que complementa outras formas de assistência previstas no Estatuto. Então, está aqui, mais uma vez asseverando,
a assistência religiosa, o cuidado emocional que o capelão pode proporcionar junto à criança e o adolescente. Outra coisa importante diz respeito ao aspecto da convivência familiar e comunitária. O capelão trabalha isso? Sim, trabalha. Ele ajuda na questão da convivência familiar, na convivência comunitária? Sim. Ele tem essa capacidade de instruir o jovem adolescente quanto a isso. Outro, sim, atuação em instituições. Em ambientes como escola, hospital, unidade de internação socioeducativa, a capelania deve atuar em conformidade com os princípios do ECA, respeitando a diversidade religiosa e o caráter laico do Estado. Por exemplo, muito importante isso aqui, nós somos capelães cristãos, mas não significa dizer que os outros tipos de capelania envolvendo outras religiões são de somenos importância, claro que não. Cada um tem a sua liberdade religiosa de decidir cultuar, servir ao seu Deus na sua perspectiva. Nós respeitamos, sendo que a nossa perspectiva ela é cristã, ok? Mas não nos coloca de forma alguma sobre as demais religiões no aspecto social da coisa. Então, quando ele vai falar sobre essa perspectiva aqui, dessa formação e da capacitação, quando vai falar sobre a questão da convivência, da atuação em instituições, algumas coisas são importantes. Primeiro, oferecer assistência espiritual de forma não coercitiva. Você não pode impor religião. Você não pode impor religião para o adolescente, você não pode impor religião para a criança, não é impositivo, não. Outra coisa, respeitar a pluralidade religiosa e o direito de não ter religião. Como falamos, há uma diversidade de religiões e também, caso a criança, o adolescente, o seu familiar ou a instituição, ele não quer ter envolvimento com a perspectiva religiosa, tem que ser respeitado. Outra coisa, colaborar com a equipe multidisciplinar na promoção do bem-estar integral da criança e do adolescente. Então, o capelão ele ajuda essa equipe multidisciplinar. Por que multi? Sim, temos médicos, temos professores, temos psicólogos, temos toda uma gama de profissionais que estão ali para auxiliá-los, para ajudá-los nessa formação, nessa instrução, em recuperação, que às vezes eles entram em determinadas instituições totalmente alquebradas, problemas com família, problemas com drogas e assim sucessivamente. Então, são essas as perspectivas. A capelania, quando exercida em conformidade com os princípios do ECA, pode ser uma aliada importante na promoção do bem-estar integral das crianças e adolescentes. Contudo, é fundamental que sua prática esteja sempre pautada pelo respeito aos direitos fundamentais, à diversidade, à laicidade do Estado, contribuindo assim para a efetivação da proteção integral preconizada pelo Estatuto. Então, com isso, nós conversamos aqui um pouco sobre essa perspectiva do ECA com a capelania, da capelania com o ECA. Deus em Cristo abençoe sua vida, rica e poderosamente.